Para finalizar esta aula, nós vamos falar ainda sobre a revolta da vacina. Então, a gente vê aqui nessas duas charges, a gente pode perceber aqui o sanitarista Oswaldo Cruz, né? Expelindo aqui uns venenos, né? Detetizando, matando os ratos, baratas, né? Aqui no Rio de Janeiro. E aqui a gente pode também ver, né? Aqui é Oswaldo Cruz também, e o povo, né, se revoltando. Então, vamos aqui entender o que foi, então, essa revolta da vacina. Então, Oswaldo Cruz, ele convenceu o Congresso a aprovar uma lei que determinava a vacinação obrigatória contra a varíola. Então, devido ao Rio de Janeiro, né, ser uma cidade onde havia muitas favelas, onde as pessoas não tinham moradias adequadas, né? Moravam muitas vezes em situações onde tinha muita sujeira, muito lixo, esgoto a céu aberto, né? Então, era um cenário propício para a propagação de muitas doenças, né? Então, as doenças apareciam e apareceu a varíola, uma doença que causou mortes, levou muitas pessoas à morte. Então, aparentemente, essa medida, ela parecia ser uma medida sensata, né? Que é Oswaldo Cruz, sanitarista, né? Então, ele estava tratando da saúde das pessoas, né? Então, queria que todos fossem vacinados. Então, por isso que a vacina tinha que ser obrigatória para que as pessoas não morressem de tal doença, se protegessem, né? Então, aparentemente, parecia ser uma atitude louvável, né? No entanto, isso produziu uma grande crise em razão ao método aplicado na imunização contra a doença. Por quê? Porque as brigadas sanitaristas, as brigadas eram as pessoas, um grupo de pessoas, né, que eram autorizadas pelo governo de vacinar as pessoas, mesmo que fosse à força, né? Então, essas brigadas sanitárias, elas tinham autorização para recorrer à força na aplicação da vacina. Então, se o cidadão não quisesse, se oferecesse resistência para ser vacinado, à força ele era vacinado. Então, seguravam ele e vacinavam, né? Então, muitas denúncias de violência circulavam pela cidade, né? Instaurando, então, um pânico na população. Isso porque a população ficava sabendo, foi vacinar, fulano não quis, pegou, derrubou, né, a força e foi vacinado. Então, as pessoas começaram a ficar em pânico, né? A população ficou em pânico. E também outro fator, né, que agravou levou à revolta da vacina, foi justamente a falta de informação, porque as pessoas desconheciam e temiam os efeitos da vacina. Então, não houve, digamos que, uma instrução para falar com a população, como que essa vacina funcionava, né? Direitinho esclarecer as dúvidas, porque até hoje, às vezes, a gente encontra pessoas que acham que essa vacina vai adoecer as pessoas, né? Principalmente essas pessoas, assim, mais velhos, digamos assim, né? Tem isso em mente. Tem idoso, por exemplo, que não toma a vacina da gripe, que diz que quando toma a vacina da gripe, fica gripado, vai adoecer, né? Tem pessoas, já ouvi relatos de idosos na minha família falando assim. Então, assim, as pessoas, elas temiam muito essa vacina, né? Achavam que aquela vacina ali era matar elas, que eles estavam querendo era matar as pessoas, os pobres, a população carente. Então, muitos boatos surgiam e as pessoas tinham medo.
Aí, no dia 9 de novembro de 1904, a revolta da vacina, como ficou conhecida, estourou no centro do Rio de Janeiro. Bondes foram incendiados, trilhos arrancados. A população entrou em choque com a polícia. Alguns políticos e militares, críticos e oposicionistas do governo, tentaram assumir a liderança do levante, mas não foram seguidos pelos insurgentes. O governo desencadeou uma violenta repressão e conteve a agitação. Então, no Rio de Janeiro que ocorreu essa revolta. A gente viu que a população se revoltou, né? Incendiaram os bondes, né? Arrancaram trilhos e entraram em choque mesmo, enfrentaram a polícia. Isso no centro do Rio de Janeiro. Alguns políticos espertos, militares, também críticos e que eram opositores do governo, tentaram, né, assumir a liderança daquele levante, né, para dizer que estavam à frente daquela revolta, tentando derrubar o governo. Mas as pessoas, né, os insurgentes, os que de fato iniciaram e protestaram contra esta vacina, essa forma como eles estavam vacinando as pessoas, né, eles não seguiram estes líderes, né? E aí o que foi que o governo fez? O governo repreendeu de forma violenta toda essa revolta e conteve a agitação. Bom, aqui a gente termina, gente. Nós ficamos aí em 3 vídeos, viu? A aula 1, a aula 2 e a aula 3, certo? São 3 vídeos. Ainda nem terminamos o capítulo todo, mas vamos parar hoje por aqui. E eu quero pedir para vocês que aí na página 30, certo? Nós temos aí o recapitulando, temos 3 questões. Eu quero que vocês respondam em seu caderno e mandem para mim, tá bom? Tirem aí a foto, o print e mande para mim no meu PV, tá certo? E na próxima aula a gente corrige e dá continuidade aos nossos estudos, tá bom? Obrigada por ter assistido a aula, é um prazer a aula aqui para vocês, certo? Um forte abraço e até a próxima aula.